medida, foi por isso que nós fizemos toda a parte especial no começo do mês, que estava a igreja cheia e tudo mais. Agora já começa o clima de fim de ano. Não? Você tá bom, Cris? E aí, tudo bem, Mário? Fica à vontade aí, se quiser depois usar embaixo, aqui, fica como se tá de casa, tá? Legal, vamos tê-los aqui, tá bom? Então todo esse clima agora de fim de ano, mas eu pensei bastante do que conversar com vocês hoje, mas eu vou seguir então a nossa minissérie que nós começamos há algumas semanas, e hoje então eu quero, há de ser um tempo de fato de muito aguardado por mim, na verdade, porque o que eu vou falar hoje é o que me motivou a fazer essa minissérie, mas é algo que aconteceu comigo nos últimos 2 ou 3 anos, e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então eu quero contar para vocês como que surgiu então a ideia dessa minissérie sobre as 4 fases da vida, e hoje vai ser essa fase que a maioria de nós aqui está, que é a fase da vida adulta. Há algum tempo, então 2 ou 3 anos atrás, eu comecei a perceber que as coisas na minha vida não estavam indo lá muito bem. Um momento espiritual ruim, muito ruim inclusive, e o ônus pastoral é que a gente tem, por conhecer a Escritura, por lidar com a Escritura no dia a dia, a gente consegue fazer um diagnóstico às vezes de que a coisa não está boa. E várias questões não resolvidas na minha vida, lutas perdidas contra uma série de coisas, contra o pecado inclusive, conflitos em casa. E vem um irmão da igreja, Andrés, e me pergunta ainda naquela fase: Pedro, tu é um missionário amigo meu, como que você está fazendo para a sua aposentadoria, né? E eu pensei assim: puxa, não estou fazendo nada, não tenho um centavo guardado. Não? Se bobear, ainda tem umas dívidas para pagar, não tenho, mas enfim, mas não tinha nada, não? Problemas de saúde, questão da obesidade, que ainda não resolvi, mas está a caminho, se Deus quiser, sem fazer esporte antes da academia, e aí acabei me deparando com um livro pequenininho do Jay Adams, chamado Um Lar Cristão, Uma Família Cristã, alguma coisa assim. E nesse livro ele diz o seguinte: se você tem filhos, prepare-se, porque vai chegar o dia em que eles vão sair de casa, e vai chegar o dia antes do que você imagina. E é melhor você se preparar para esse momento, porque há de ser o marco de que você chegou na última fase da sua vida. Quando os seus filhos saem de casa, você já não tem mais nenhuma grande etapa da sua vida para cumprir. E ele fala, é um livro pequeno, mas ele fala bastante o seguinte, que muitos casais que não se prepararam para esse momento, em que eles ficam sozinhos em casa, vão agora enfrentar lutas que eles jamais esperaram, mas para a qual eles não se prepararam com sabedoria. E eu comecei a pensar nisso, falei: nossa, na época minha tinha seus 14, 15 anos, enfim, e começamos a pensar nisso, e as nossas conversas lá em casa, meio que desorganizadamente, elas migraram para 4 áreas da vida, que eu vou trazer primeiro para vocês aqui, daqui a pouquinho eu falo dessa introdução aqui. Essas 4 áreas que aparecem aqui, olha lá. Começamos a lidar com questões da nossa vida espiritual, questões da nossa vida conjugal e familiar em casa. Começamos a conversar mais e a tomar medidas com cuidados na saúde. E começamos a mexer também na questão do trabalho, das nossas finanças. E começamos a perceber, e as nossas conversas nos últimos anos, lá em casa, elas giraram sobre esses 4 temas aqui. E nós estamos nesse processo agora, já há algum tempo em casa, de trabalhar
especificamente cada uma dessas áreas da vida aqui. E muito que nós estamos tentando fazer lá em casa, e até algumas decisões da igreja, talvez que nem tenham sido as mais sábias, foi para lidar com uma ou alguma dessas áreas aqui que a gente achou que poderíamos lidar aqui na igreja. E o texto que nós vamos lidar hoje, coincidentemente, não é coincidentemente, né? Mas o texto que nós vamos lidar hoje vai atacar essas 4 áreas. Uma delas, eu confesso que vai ser forçada no texto, ok? Eu falo para vocês para não forçar o texto, mas 3 não, 3 saem do texto diretamente. E eu vou pedir então que você abra comigo, então nós vamos conversar hoje justamente sobre o período da vida adulta, a terceira fase. Eu vou pedir que você abra comigo então o texto de Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Eu vou ler em 2 versões, está aí no quadro para você. E esse texto ficou comigo essa semana, diferentemente do que nós fizemos nas últimas semanas nessa série. Hoje eu vou lidar apenas com um texto bíblico. É um sermão um pouco mais exegético, ok? Mas eu quero trabalhar esse texto aqui. Olha o que ele diz assim, olha. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Primeira versão revista e atualizada, né? Da turma aí da terceira idade, né? Diz assim o texto: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Agora na NVI diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse é o texto que nós vamos lidar bastante aqui hoje. Turma, quero só então lembrar como nós chegamos nesse texto de hoje. Nós estamos conversando sobre as 4 fases da vida nas Escrituras. Lidamos com, em primeiro lugar, a infância. E o que nós conversamos na infância, que é o tema principal, é a infância é o período da semeadura. O que a gente planta no coração da criança nasce. Se for ruim, nasce mais fácil. É o que nós conversamos sobre a infância. Segundo período que nós conversamos foi a infância e adolescência, o primeiro período. O segundo foi a juventude. E o tema principal do que nós conversamos na juventude foi: lembra do teu Criador. E nós aplicamos em 3 escolhas, 3 grandes decisões na vida do jovem. Lembra do teu Criador naquilo que você vai fazer na sua carreira. Lembra do teu Criador em onde você vai morar. E lembra do teu Criador com quem você vai viver a sua vida, falando de casamento. E hoje, onde está amarelinho aí, vai ser o período da vida adulta. E o texto que nós abrimos hoje, o texto ali de Efésios 5, ele não fala especificamente de adulto. Aliás, nas Escrituras existe uma palavra que pode ser traduzida por adulto, mas ela é usada apenas 2 vezes no Novo Testamento, usada em 1 Coríntios 14 e depois em Hebreus 5. Mas a palavra para adulto na Escritura, usada apenas 2 vezes no Novo Testamento, significa alguém que está completo. É a mesma palavra para completo. O que ele está dizendo? O texto bíblico pressupõe que o leitor normal da Escritura é um adulto. Ok? É um adulto. Quando não é um adulto, ele fala se está se dirigindo a uma criança, a um jovem ou a um velho. Mas o leitor normal é um adulto. E no conceito bíblico, adulto é aquele que já tem a sua vida definida, está completa. Alguém que já casou, alguém que já tem seus filhos, alguém que já se encaminhou na vida profissional, alguém que é um adulto, alguém que já está completo na vida. E o contexto desse versículo que nós lidamos aqui, de Efésios capítulo 5, é um texto, é um capítulo que incentiva o crente a ser santo. Ele vai começar dizendo no versículo 1: sejam imitadores de Deus como filhos amados
e ele vai do versículo 1 até o versículo 14, falando de santidade, de imitar a Deus. E quando chega no versículo 15, ele inicia uma nova sessão, pressupondo que nós que somos crentes já estamos buscando a santidade. E quando ele inicia a nova sessão, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios. Ele está dizendo, você que é crente e já busca uma vida de santidade, agora você tem que pensar que há elementos nessa vida de santidade do crente. Há uma forma de viver essa vida, mesmo sendo crente, há uma forma sábia e há uma forma de viver essa vida que não é sábia. E ele diz assim, você já é crente, você está buscando a santidade, mas isso não impede de viver uma vida tola. Então ele diz, vede prudentemente como andais, ou seja, não como tolos ou como não sábios, mas vejam de como vocês vivem de forma sábia. Ou seja, a mensagem central desse texto é: há um jeito sábio do crente viver a sua vida adulta. Há um jeito sábio, há um jeito tolo e há um jeito sábio. E André, se você quiser, eu vou mandar essa apresentação para vocês depois, porque ainda bem que eu vi você tirar foto, porque o texto de hoje é o que eu chamaria de um sermão diagnóstico. É um texto que a gente vai olhar hoje os versículos e a gente vai começar a fazer avaliações. Ele vai dar um padrão de sabedoria. Se você vai olhar o texto bíblico, vai falar, rapaz, será como que eu estou nessas... É um diagnóstico de imagem, não é? Então, eu vou mandar essa apresentação para vocês, para que você tenha o diagnóstico, depois para você se olhar, não é? Então tem bastante coisa aqui para a gente conversar, mas o ponto dele aqui, quando ele diz prudentemente, essa palavra significa no detalhe, alguém meticuloso, né? Que mede o palco com os parafusos, é alguém que olha no detalhe, olha no detalhe as coisas. Quer dizer o seguinte, olha no detalhe como você está andando. Não é para você fazer uma visão geral, está tudo bem. Não, eu quero que você olhe cada área, cada coisa específica da sua vida. E ele está dizendo o seguinte, e nesse olhar com um detalhe, observa se o seu caminhar, se o meu caminhar é algo sábio. E o que ele está dizendo é que nós temos responsabilidade em cada detalhe da nossa vida adulta. Eu tenho brincado com os irmãos aqui da igreja, irmãos sabem que o que resume muito da vida adulta é cuidar de planta. Quem gosta de pet, né? Cachorro, gato, tartaruga, peixe, é adolescente, não é? Adulto para valer gosta de planta, não é? E você vê os irmãos da igreja e fala, nossa, eu estou cuidando de bromélias, né? Eu estou com umas orquídeas. Você vê uns papos assim, né? Você já sabe que é de 50 para mais, né? Mas é interessante que, aliás, você vê, eu me lembro uma vez, até tem uma história, eu estou com medo de ser alucinação, né? Lá em Londrina, quando a gente morou em Londrina, você vê como bicho é coisa de adolescente. Eu me lembro, eu tenho uma imagem de Londrina na minha cabeça, estava na casa de uns adolescentes, conversando com o diretor da missão, na esquina da rua, segurando um pônei. Não é? Você lembra desse pônei? Então não é alucinação. Então, tinha vários adolescentes na casa, eles não contentes em ter cachorro, em ter gato, eles tiveram um pônei. E eu me lembro de segurar o pônei queria comer capim. E eu não deixava, nossa, não é para mim essa vida, não, de segurar pônei, segurar São Bernardo, já não é mais, né? Mas adulto gosta de planta. E a gente começa a perceber, cuidando das plantinhas, né, que planta precisa dedicar tempo para a planta. Sabia disso? De vez em quando tem que passar na horta e dar uma olhadinha se alguma planta amarelou. Tem que colocar estaca. Esses dias meu tomate estava no chão.
E aí eu perdi um tomate, fiquei chateado. Quase chorei, falei, meu Deus, perdi um tomate. Aí pus a estaquinha, amarrei, bonitinho. Bonitinho não, mas enfim. Eu lembro no começo do casamento, a gente lá em casa, eu e a Dani comprou uma bromélia, né? A bromélia morreu, eu fiquei tão chateado que a bromélia morreu. Eu falei, puxa, não estava ainda na maturidade, né? Então, porque planta exige cuidado. A gente tem que observar os detalhes. Gente, se planta, exige cuidado nos detalhes, adubação, tanta coisa. Quanto mais gente. E o texto está dizendo, olha, você não é planta, eu não sou planta. Se eu preciso cuidar de uma planta, quanto mais no meu proceder, nas pequenas coisas, em tudo, vede diligentemente como vocês andam. E para nós que somos adultos, os nossos erros, às vezes, custam caro. Se você, esses dias, minha salsinha morreu. Acho que não morreu. Estou chateado, já até comprei mais semente. Mas sabe o que acontece quando a salsinha morre? Você vai lá, num dia como hoje, que está molhada a terra, faz assim, joga no terreno de trás, que lá em casa é o nosso proceder, né? Joga no terreno de trás, não no vizinho, né? Quer dizer, às vezes até mereci, mas enfim, joga no terreno de trás, vou lá, aro a terra e planto outra. Isso é com planta, mas com gente não dá. Se a gente errar com os nossos filhos, pode ser que não tenha volta. A perda de um filho é algo que marca para sempre. Perder o casamento marca a vida para sempre. E hoje então eu quero conversar com vocês nesse texto, nos detalhes que o texto vai trazer para a gente. Deixa aberto aí Efésios capítulo 5, nós vamos passar por vários versículos daqui a pouquinho. E a minha sugestão para você, então, a partir dessa ideia de vede prudentemente como andais, e de que há um jeito sábio no detalhe da gente andar, você vai ter, nós vamos ficar 2 semanas fechados aqui na igreja. Então você vai ter, domingo que vem, dia 25, Natal, outro domingo, dia 1º. Então a igreja vai estar fechada, não vem aqui. Você pode vir à igreja, né? Se quiser te dou a chave, né? Mas eu não virei, a maioria dos irmãos não vai vir. Mas você vai ter 2 semanas aí, na sua família, que todo mundo dá uma reduzida. Tira esse tempo para fazer as avaliações que o texto vai trazer para a gente. Reavalie o seu jardim. Olha o que está acontecendo aí nas coisas que o texto vai dizer. E o que eu penso? Sabe por que isso é importante? Eu estou com 46 anos. Daqui a 20 anos, estou com 66. Ou seja, daqui a 20 anos, não dá mais para corrigir as coisas. Já é mais colheita. Eu tenho 20 anos para olhar prudentemente como eu estou, como você está. Talvez você tenha menos que eu. Talvez haja anciãos aqui no nosso meio. Mas olha comigo, agora é hora de mexer. Não dá para esperar a última etapa. Se você é adulto aqui, você não tem muito tempo para mexer, para corrigir o solo. Depois é colheita. E a colheita a gente não escolhe. A gente escolhe o que a gente planta. E o texto vai dizer, eu quero ver rapidamente com vocês aqui 2 formas especiais a gente olhar esse jeito de ver a vida sábia. A primeira é aproveitar o tempo, remir o tempo. Uma forma sábia de viver a vida adulta é aproveitar as oportunidades. Se Deus te trouxe aqui hoje, aproveita essa conversa, aproveita no seu relacionamento, aproveita na sua casa, na sua vida com Deus, porque o texto vai dizer, a forma sábia de viver a vida adulta, primeiro é aproveitar cada momento e oportunidade. Ele usa a palavra remir o tempo, que significa literalmente comprar ou redimir. Ou poderia ser traduzido por fazer render o tempo. Já viu um momento que a gente perde tempo na vida? Você vai lá no YouTube, vê um vídeo de culinária, puxa, nossa, essa outra receita. Quando você vai ver, foi 30 minutos ali vendo receitinha. É tempo que foi, não fez render o tempo. Mas já viu que tem dia que você precisa resolver coisa e vai dar tudo certo?
Ele está dizendo assim: esse é o normal, tem que fazer render o tempo. E o apóstolo está dizendo o seguinte: na forma sábia de viver, tempo é uma questão importante. E ele diz: por quê? Porque os dias são maus. Turma, o tempo que o apóstolo usa, que os dias são maus, ele usa um tempo que ele não precisava usar nesse texto aqui, mas ele usa. O que ele está dizendo? Esses são maus é algo que toda geração vai experimentar. Não é só, a gente fala assim, você vai na fila do banco, né? Tem alguém crente e fala assim: nossa, o mundo está muito doido, as coisas estão difíceis. Toda a fila do banco nos últimos 2000 anos foi assim, né? Até quando não havia banco. Porque os dias sempre foram maus. É um uso chamado uso imperfectivo. Ou seja, é uma coisa que continua. Os seus netos vão estar na fila do banco virtual e vão dizer: nossa, que tempos difíceis. Então aproveita o tempo. E ele termina no versículo 17 dizendo: por esta razão, não sejam insensatos, não seja alguém tolo, não se torne um tolo. Um crente pode se tornar um tolo na vida. Quando? Quando ele não tenta compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada. Só que ela está revelada, mas não é assim. Eu li a Bíblia uma vez, já peguei tudo já. Não. Ela precisa ser agora percebida. A palavra que é usada pelo apóstolo Paulo aqui é quando alguém ia para a batalha. Eu até tinha um companheiro aqui da igreja que eu achei que tinha servido exército comigo, né? Mas quando a gente ia para exercício, era um nível de tensão. Um nível de tensão tão grande, porque você não pode errar. Às vezes quebra uma perna. Eu vi um rapaz furar o braço, passar a baioneta daqui para lá, do meu lado, ok? Porque uma vez eu vi um camarada dar um tiro de festim no outro, ok? Não machucou, porque o festim não sai o projétil, mas sai a pólvora, ok? Porque estava desatento. Quando você vai para combate, tem que estar ligadão. Então ele está dizendo o seguinte: para compreender o que Deus quer, tem que estar ligadão, isso é importante. O jeito sábio de viver é aproveitar o tempo e aprender a vontade de Deus. E no texto aqui, no nosso diagnóstico, serão 4 áreas em que ele vai aplicar como que se vive sabiamente. Primeiro na vida espiritual, nessa ordem. Depois na vida conjugal e com os filhos. Depois no cuidado com a saúde. E depois como a gente lida com o trabalho e com o dinheiro. Veja comigo então. Abra aí comigo versículos 18 a 20. Nós vamos falar da vida espiritual agora. Ok? Não está aí o texto, vai ter que ler junto comigo. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um jeito sábio de viver a vida adulta, e a gente tem que aproveitar o tempo, as oportunidades, aprender a vontade de Deus. Em primeiro lugar, na nossa vida espiritual, ele vai dizer: enchei-vos do Espírito. Mas antes de dizer enchei-vos do Espírito, ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho. E aí a gente tem que fazer um pouco o diagnóstico da gente a partir do que o texto diz. Primeiro ele diz: então, você quer aproveitar bem sua vida? Ele usa a expressão de vinho porque vinho era, digamos assim, a droga mais comum da antiguidade se alguém queria fugir da realidade. Na época não tinha maconha, quer dizer, talvez existisse, mas ninguém tinha descoberto ainda, né? Na época não tinha café, brincadeira, né? Na época não tinha cocaína, embora existisse a folha de coca em algum lugar. Mas o que eles tinham para entorpecer alguém era o vinho. E o vinho, a bebida alcoólica, sempre foi escravizadora.
Veja, a Bíblia não condena o uso do vinho aqui na igreja, a gente é bem tranquilo nisso. A gente entende que a Bíblia não é pecado beber qualquer bebida alcoólica, desde que você não fique embriagado, ok? Inclusive, a Bíblia é muito clara nisso, ok? A gente não é legalista de dizer que qualquer álcool. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: não vos embriagueis, não é para ficar bêbado, ok? E ele usa então essa expressão, e eu quero então começar a avaliar se nós estamos vivendo uma vida sábia a partir dessa ideia do não vos embriagueis. O que ele está dizendo? Há hábitos escravizadores que afetam nossa vida espiritual. Vou mencionar alguns aqui. Então, bebida, que é o claro que sai do texto, e trazendo agora para novas realidades. Cigarro é um hábito escravizador. Irmãos têm dificuldade de largar às vezes. Uso de pornografia ou prostituição é um hábito escravizador. Os estudos têm dito que funciona como se fosse uma droga. Drogas quaisquer. O primeiro diagnóstico que você tem que fazer é: algum desses hábitos ou outros aqui tem te dominado? Você tem tido lutas aqui? É um sinal, é um diagnóstico da sua vida. Se você não cuidar, daqui a 30 anos, 20 anos, na época da colheita, se a gente não cuidar, a colheita é pior possível. Outros pecados, e aí tem coisa que é sentimento, porque domina a gente. Não está no texto. Ira, que normalmente é pecaminosa, não necessariamente é, mas pode ser. Normalmente é. Tristeza não é pecado, mas ela domina. Lascívia, que são desejos desenfreados. Glutonaria, ciúme, a Bíblia trata arde em ciúme como algo ruim. Outros pecados que dominam: murmuração, maledicência, pecados da língua. São sinais de que a vida espiritual está ruim. E olha o menos ali, está vendo? É para não fazer. Está lutando aqui, vai ter que mexer. Você está plantando. Se eu estou fazendo uma coisa aqui, eu estou plantando. E ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Eu gosto da expressão enchei-vos aqui. Muito se fala que isso está na voz passiva. Voz passiva é quando você tem algo em que alguém recebe uma ação, mas é interessante esse uso aqui. Na sua versão deve estar: deixai-vos encher. Mas é as duas coisas. O enchei-vos Dona Ângela não está aqui hoje, né? Mas você já dançou valsa? Como que é valsa? Como que é? Como que é para dançar valsa? 2 para lá e 1 para cá? É isso? 2 para 1? Irmãos, por favor, me ajudem aqui. Não é na área de expertise, não é? Se fosse balé, tudo bem, mas como que é? 2 para lá, 1 para cá, não é isso? Ou 2? Acho que não. 2 e 2. É 2 para lá, 2 para cá. Assim diz a música. 2 para lá, 2 para cá. Obrigado, doutora Daisy. Depois haverá uma demonstração. Olha, mas essa ideia, vamos guardar essa ideia do 2 para lá, 2 para cá. O encher do Espírito é assim: o Espírito atua e a gente responde. Já sentiu uma malemolência, né? Já sentiu que cada um tem seus dons, tá bom, vai. Mas 2 para lá, 2 para cá. O Espírito atua, a gente responde. É o mais próximo que nós temos na Escritura, que a gente chama de sinergia. Está nessa ideia do encher-vos. O Espírito atuando, a gente responde. Outras perguntas avaliadoras, então, na nossa vida com Deus, na vida pessoal com Deus. Nós vimos o não e vamos ver a parte positiva, o encher-vos. Falando entre vós, ou entre si aqui, falando. Quais são as nossas conversas? Quais são os assuntos que estão na nossa mente?
leituras. Eu gosto de ler coisa não crente, ok? Estou lendo Dostoiévski agora, sendo muito bom, ok? Mas ainda assim, isso não pode ser dominante. Entre si, esse é um texto que é escrito, não é para um indivíduo aqui, é para uma igreja. Ele pressupõe vida de igreja. Falando entre vós, entre si. Como que alguém tem uma vida espiritual, na vida adulta, e não se envolve com a igreja? Não tem como. É a igreja o centro da vida espiritual. É imperfeita, é difícil, só tem pecador aqui. Se não tem pecador, a gente põe para fora, porque aqui só entra pecador mesmo. Mas é aqui. É aqui que ela vive. É aqui que a gente vive. Quem são os nossos relacionamentos principais? Turma. Ah, não, mas minha família. Família tem o seu lugar. Os irmãos, se a família é crente, melhor. Mas ainda assim, a vida de igreja, ela é fundamento da Escritura. Salmos, hinos e cânticos. Vocês sabem dos meus sonhos, né? Que na igreja. E tem que ser uma coisa orgânica, sabe? Tem uma reunião, estamos dando risada, contando piada, alguém pega o violão e começa. Grandes são as tuas. É gostoso, né? Essa ideia é uma coisa meio orgânica. Falando entre vocês assim. Dando graças continuamente. Pede para alguém próximo a você, talvez seu cônjuge. Eu não sei se eu vou pedir isso em casa, mas para ver o quanto das nossas falas são reclamações. Como a gente reclama. Não só das pequenas, mas das grandes coisas também. Não só das grandes, mas das pequenas também. Reclama se está sol, reclama se chove, reclama se está de férias, reclama se está trabalhando, reclama se está com dinheiro, reclama se está sem dinheiro, reclama. E ele está dizendo, dando graças continuamente, está no seu texto, versículo 20. Primeira área que a gente aplica então, que é um jeito sábio de viver a vida adulta, é na vida espiritual. Mas o texto segue, e a coisa vai ficando mais específica. Vede diligentemente, minuciosamente como vocês andam. E ele vai falar então da vida conjugal, versículos 21 a 33. E eu não vou ler tudo, ok? Eu só quero pontuar algumas coisas, deixa aberto aí, é muito texto para pouco tempo. Mas para o nosso diagnóstico eu vou levantar algumas questões do texto. Sujeitando-nos uns aos outros o temor de Cristo. E aí versículo 22 ele fala, mulheres sejam submissas. Versículo 24, falando das mulheres ainda, como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres sejam em tudo submissas. Versículo, aí terminou as mulheres. Versículo 25, maridos, amai vossa mulher só como Cristo amou a igreja, só. E aí, se entregou por ela, versículo 26, para santificar, purificado por lavagem, versículo 27, gloriosa, sem mácula nem ruga. Versículo 28, ele reforça, maridos, amem a sua mulher como ao próprio corpo. E aí ele fala de Cristo, a igreja, no versículo 32, e reforça o amor do marido no versículo 33, cada um a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Ele faz o resumo dos dois aqui. Segunda área de aplicação é como anda a nossa vida conjugal. Primeiro, ele vai dizer para um se sujeitar ao outro. Sujeitar-vos uns aos outros. Não é só para a esposa tem um papel nisso, mas fala para todo mundo. A esposa se sujeita ao marido de um jeito e o marido se sujeita à esposa de outro, liderando o seu lar de forma amorosa. E o que eu tenho observado é que a gente, na questão do relacionamento conjugal, eu sou casado há 21 anos, o que muitas vezes nós fazemos é as questões que surgem, a gente vai empurrando com a barriga. Isso dá conflito, eu não vou mexer. Não vou mexer.
Isso não é o ideal bíblico, mas eu não vou mexer porque vai dar treta. E dá medo. Ele é assim, não é. Ela é. O que nós temos visto? E sai nesse livro que eu falei para vocês. Quando os filhos saem de casa e o fim da vida chega, eu tenho visto duas atitudes muito comuns. E vocês podem perceber se na família de vocês, com aqueles que já estão mais velhos, é assim. Primeiro, alguns casais optam pelo divórcio. Fim da vida. Fim da vida. Vão lá, quer saber, não tem mais nada em comum, as crianças saíram de casa, já não estavam muito preocupados com a igreja, com o que Deus pensa, e cada um segue a sua vida, e a família tem o papai separado, o vovô separado, a vovó separada, enfim. Isso acontece, não é tão comum nas nossas igrejas, mas acontece, enfim. Mas essa não é mais comum. O que mais comum acontece na vida daqueles que não lidaram com essas questões do texto aqui há tempo, é o que eu chamo da árvore seca. Nós estamos falando tanto de roça, né? O que é uma árvore seca? A árvore está lá, o tronco está lá, os galhos estão lá. Só que aquela árvore, ela não faz mais nada. Ela não tem folha, ela não tem fruto, ela não dá sombra, ela está lá. Então, essa árvore seca é aquele casal que se manteve casado, talvez por vergonha, talvez por alguma coisa que, separar dá trabalho, né? Divórcio é custoso, né? Não estamos aqui, vamos seguir junto. Não lidou com as questões. E a árvore foi morrendo. Ok? Não vivem vida de casal, mas não se amam, não se gostam, não se suportam, mas estão lá, como uma árvore seca. Eu tenho percebido, irmãos, que um casamento no longo prazo são poucos os que são bons, mas os que são bons não são bons por acaso. Os caras trabalharam, seja de forma intuitiva, princípios bíblicos, às vezes tem credos que tem casamentos bons, mas seja de forma, nós não temos essa opção intuitiva. Ele manda compreender a vontade de Deus. O cara quer saber, essa coisa que não está indo bem. E alguns sinais, então, nesse nosso diagnóstico de um casamento que precisa ser trabalhado. Primeiro, eu trabalhei com 3 questões aqui: palavras, ações e motivações. Isso não está no texto, ok? Não está no texto. Então, o nível de autoridade, ele está mais no que a gente lida com teologia geral, ok? Mas algumas coisas saem do texto, outras não. Vamos lá. Conflitos constantes. Tempo todo. Todos os dias. E o outro lado. Conflitos inexistentes. Não tem conflito. Só tem conflito, não tem conflito. Quando não tem conflito, provavelmente nós temos 2 vidas separadas, dividindo o mesmo tempo. Temas que são tabu ou de conflitos recorrentes. Os 3 principais: sexo, família ou familiares e dinheiro. Não há diálogo e não há expressões afetuosas mais no relacionamento. São sinais de que aqueles princípios de sujeição e de amor não estão mais presentes. Agora, o que as pessoas fazem? Algumas ações aqui. Muitas dívidas. Vamos tratar aqui isso, não? Ok, a gente lida com a parte financeira no final, anota aí, né? Fica para depois. Uma vida íntima do casal, incompatível com a idade. A gente tem que entender, às vezes, o relacionamento íntimo do casal como um termômetro de como as coisas estão indo. Não é perfeito, como o termômetro também, mas é um indício. Eu tenho visto casais, eventualmente, com dependência externa
Ok? Não temos nenhum caso que eu saiba aqui na igreja hoje, mas já vi casos em que a pessoa tem conversas toda semana com uma pessoa de fora do casamento, das questões do casamento. Ok? Como assim? Era com o cônjuge, não necessariamente numa traição, mas às vezes a pessoa num discipulado, ok? Traições, seja do coração, seja real, está precisando mexer, com certeza. Amizades fora do casamento, muito profundas. Cara, cuidado com isso. Ok? Esse é um sinal de que marido e mulher são colocados nessa questão do sujeitar uns aos outros. Então, coloca um relacionamento diferente de todos os outros. Questões do coração aqui, motivações. Mágoa. É difícil dar com mágoa. A mágoa. Eu tenho lá em casa, atenção, anote aí isso que eu vou falar na parte agora, agricultora. Anote aí. Unha de gato. Qual que é unha de gato? Sabe o que é? O negócio sobe no muro. Nunca coloque isso no seu terreno. Combinado? Faça isso. Ouça a voz da sabedoria. Ouça a voz da sabedoria. Isso eu posso dizer. É sábio nunca ter unha de gato na sua casa. Anote. Se você esquecer tudo que eu disser, anote isso. Sabe por quê? Nós pusemos na nossa casa, no muro lá, eu não consigo mais tirar. Você arranca, vai até o fundo, tira a raiz, joga veneno, e volta. Isso é a mágoa. É difícil tirar. Mas tem que arrancar toda vez. Desejos secretos, não compartilhados, normalmente pecaminosos, ou na área moral, ou por divórcio. Adultério no coração, problema de consciência. Alguém não confessa algum pecado, tem pecado escondido. São questões que vão ter que ser trabalhadas. Há alguma questão aí que você vai ter que arrancar. Porque lembra, é a última etapa para a gente fazer os ajustes. A gente está na vida adulta. Depois a colheita. Depois ele fala de pais e filhos, capítulo 6, versículos 1 a 4, fala: pais, não ireis aos vossos filhos, filhos obedeceis aos vossos pais, honra o teu pai e tua mãe e tudo mais. E eu quero algumas aplicações aqui. Nós que temos filhos adolescentes, temos que olhar alguns sinais aqui de quando a gente vai atuar de forma mais próxima. Desrespeito no falar. O trato pai e filho, filho e pai, nessas ordens, deveria ser respeitoso. Agora, ainda que haja conflitos aqui, para mim me preocupa mais quando há ausência de conversas profundas. Eu fico admirado eventualmente em aconselhamentos de pessoas mais jovens, a pessoa fala assim: eu não converso com os meus pais. Nada. O vídeo tem 10 anos, 12 anos, 15 anos. E conversas profundas devem compor o lar. E eu não estou falando de caso aqui da igreja, enfim. Conversas profundas, a gente tem que cavocar esses caras. E é difícil. Para mim é difícil. Chegar no mundo, parar tudo e lembrar: não, nada mais importante eu tenho que sentir e ouvir meus filhos. Mais uma vez, a ausência de conflito é um problema isso. Não é normal. Você vive perto de alguém e não tem nunca um conflito. Como assim? Distância, isolamento, filhos soltos demais, amizades que a gente não conhece dos nossos. Cuidado com isso. Filhos com dificuldade de expressar seus desejos, suas mágoas. E o famoso desejo de vou sair de casa e nunca mais vou voltar. Pode ser só algo pequeno, mas não, olha com cuidado. Olha com cuidado. Observa os nossos filhos. Vamos observar os nossos filhos. Porque existe um jeito sábio de viver no detalhe. Mas o texto segue. E agora eu vou forçar o texto. Pode forçar o texto? Pode, Júlio? Não pode. Não deveria.
Não deveria forçar o texto. Mas você tem apoio bíblico geral. Ok, perdão, você me perdoa. Ok, a turma que estuda teologia, vocês me perdoam de forçar o texto aqui? Pode? Não pode, né? Mas eu vou forçar o texto. Olha lá que diz assim, versículo 29, abre aí comigo, que diz o versículo 29. Veja. Pelo menos estou sendo honesto, né, de estar forçando o texto. Pelo menos, eu sou um herege honesto, né? Um herege sincero. Certo, Raio? Né? Efésios 5, 29, olha o que ele diz. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz a igreja, pois somos membros do seu corpo. Ok? Esse texto está falando do relacionamento marido e mulher. Então eu vou dar a parte certa, depois eu forço a barra. Pode ser, Júlio? Pode ser? É sobre o cuidado conjugal, de um marido cuidar da esposa como se estivesse cuidando de si mesmo. Ok? E ele fala aqui que tudo que você faz para você deveria ter ideia de que você está fazendo, ou tudo aquilo que você faz para o seu cônjuge é como se você estivesse cuidando de si mesmo. Tipo, todo mundo aqui tem comidinha 3 vezes por dia. Toma banho 3 vezes por dia, não é? No meu caso, se não é o seu caso, tudo bem. 1 vez por dia, 2 vezes, tá bom, né? Mas nessa constatação aqui de que nós devemos cuidar do outro como a gente cuida de nós mesmos, ele está dizendo o seguinte: você cuida de si mesmo, do seu corpo. Você alimenta, você cuida, dá banho. Talvez a gente possa então abrir um parêntese e pensar o seguinte: como que a gente cuida do corpo mesmo? Isso é uma forma sábia. Então, aceite como um parêntese aqui. Não seja como um aluno meu que recentemente disse o seguinte, aluno de aula de São Paulo, ele abriu o texto e estava mencionando cuidar do corpo e disse o seguinte: pastor, professor, 1 Timóteo 4,8 diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Está vendo? Não é para cuidar do corpo. Eu respondi para ele: ele não disse que o exercício físico é nada proveitoso, ele disse que é pouco proveitoso. Ok? Então tem algum, é que comparado nas prioridades da vida espiritual, ele é pouco mesmo. Ok? Esse é o ponto. Então eu quero mencionar um pouquinho. Nós estamos na última fase da nossa vida antes de chegar à fase da terceira idade, da melhor idade, né? Isso. Gente, a Bíblia pressupõe que a gente cuida do nosso corpo. Existe uma forma sábia de fazer isso. Existe uma forma não sábia de fazer isso. Alguns sinais de que você está precisando, que nem eu, mexer. Eu tenho alguns aqui, ok? Não estou dizendo que eu estou fora dessa, eu estou junto. Aliás, se você conhece alguma nutricionista, você pode me mandar, por favor, eu estou precisando. Você conhece alguma? Eu tentei vir ativar e não consegui. Alguém me manda? Pode mandar agora, porque ele não vai aparecer que você me mandou. Me manda, por favor. Eu estou precisando de um nutricionista. Mas estou nessa vibe aqui agora, ok? Está com diabetes? Hipertensão? Sabe, dores debilitantes? De repente, eu estou com... minhas costas travam a cada 3 semanas. Não é? Condições. Obesidade. Problemas de memória. Começou agora, é ladeira abaixo. Não? Exame alterado. Começa a dar alteração no celular. Vai atrás. Vai esperar o quê? Pouco músculo. Depois você compara com o meu, vê se está. Não? Turma, eu tenho visto, cuidando já lá em casa, familiares, né? Quer chegar bem na velhice? Agora é hora. Agora é hora de cuidar. 3 vezes por semana tá bom, Glaucio? Mas não vai caminhar, hein? Caminhada, com todo respeito.
Você caminha para a cabeça, não para o corpo. Glaucio, você que é o nosso consultor na área aqui, olha lá. Musculação, natação, futebol, mais ou menos, vôleizinho, mesclando, né, com musculação, isso, mesclando. Hidroginástica, zumba é bom? É bom, velho? Eu fiquei imaginando os irmãos da igreja dançando zumba. Eu tenho um ministério de zumba na igreja. E eu não sou educador físico, eu não posso nada. Tem alguém, os educadores físicos aqui presentes, por favor, quem são? Olha lá, você! Olha lá! Mas seja o que for, é hora de começar. Vai esperar o quê? Temos 20 anos para preparar o corpo para aquele momento em que vai ser difícil para todo mundo. Tem um irmão lá do condomínio que ele me encontra e ele sempre zoa o meu peso, sempre, toda vez. Ele nem fala bom dia, ele vai zoar o meu peso, eu sei disso. E ele fala o seguinte: cuidado que eu não quero ficar empurrando sua cadeira de rodas quando você tiver 80 anos. Sempre fala isso. Não? E eu fico pensando, é verdade? Não? Porque daqui a 20 anos é bico do corvo, com todo respeito, não é? Os irmãos já estão bem ali, não é? Mas os nossos anciãos, né? Se não preparar e cuidar, alguns de vocês cuidaram, mas não vai deixar para cuidar daqui a 30 anos. Qual que é a média de idade da tua turma lá, Glaucio? Fala para mim. Hoje o mais idoso tem 79, completa 80 anos. 79 mais idoso, não é? Estão bem? Como que é? Estão bem. O David puxa mais peso que eu, não puxa? David. Isso. 71, puxa mais peso, o que é uma coisa difícil. Aqui na igreja ninguém puxa mais peso que eu, não é verdade? Está chegando, tá vendo? Mas não chegou ainda. Mas não deixa não, a gente conversa. Mas, o André é jovem, né? Tem quantos anos, André? 21. Esquece. 21 está subindo a ladeira. Começou. Mas tem proveito, porque a gente consegue, no fim da vida, ser mais útil espiritualmente, conjugalmente, eclesiasticamente, se a gente tem saúde. Ou não? Puxa, eu até ajudaria os irmãos, mas eu não consigo levantar da cama faz 6 semanas. Ok, irmão, a gente vai orar por você. Não? E o último aspecto do texto está nos versículos 5 a 9 aqui do capítulo 6, eu já estou terminando. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, versículo 6, como servos de Cristo, não servindo à vista, mas servindo como servos de Cristo, versículo 7, servindo de boa vontade ao Senhor, não aos homens, versículo outro, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá do Senhor outra vez isso, quer seja servo, quer seja livre. O último aspecto, a última área em que ele aplica o viver sábio é na forma como a gente trabalha. Há um jeito sábio da gente trabalhar e lidar com dinheiro, com sustento, e há um jeito tolo. O jeito sábio é trabalhar para o Senhor, seja o que você fizer, como se você estivesse atendendo ao Senhor e esperando dele a recompensa. E algumas perguntas são importantes. Por que você trabalha, faz o que você faz? É por dinheiro? Dinheiro é uma consequência. Deus cuida, não se preocupa. Tem algo que me marcou, tem me marcado na minha trajetória. Irmãos, eu nunca perguntei o salário que eu ia ter. Em qualquer lugar, inclusive aqui nessa igreja. Inclusive trabalhei sem receber aqui. Hoje temos um salário bom, os irmãos têm sido fiéis, dirigentes nisso, mas não pergunto. Se amanhã chegar a turma aí das finanças e falar, Pedro, vai cortar pela metade. Eu falo, puxa, bom, não muda, ok? Porque a gente serve a Deus e Deus sustenta. Agora, você está no seu emprego por dinheiro, é avalia. Na época do Novo Testamento, as pessoas não se aposentavam, não tinham aposentadoria.
que ele está dizendo? É o seguinte: você vai ter que trabalhar na sua profissão, nessa perspectiva, até o fim. Até o fim. Então faça algo que você sirva ao Senhor, porque você não vai estar trabalhando para dinheiro mesmo. Agora, eu quero conversar um pouquinho sobre aposentadoria daqui a pouquinho. Se no seu trabalho você pensa mais no dinheiro do que no ministério, no mínimo precisa mudar alguma coisa aqui. Talvez no trabalho. Nas ações. Como você consegue servir a Deus eventualmente? Cara, é difícil pensar isso, mas tem que pensar. Eu tenho servido ao meu Deus aqui. E mais, como que eu faço uso do que eu recebo desse trabalho? A vida financeira. Às vezes a gente se aperta por má mordomia. Deus deu os recursos suficientes e a gente não sabe usar, ou não quer usar bem. Só que eu quero gastar um tempinho para terminar falando de aposentadoria aqui. Na época do Novo Testamento não tinha, mas hoje tem. A aposentadoria tem a sua sabedoria no sentido de que pode chegar um momento da sua vida que você não tenha vigor, apesar de fazer academia agora, né? Todo mundo vai se matricular, né? Talvez você não tenha vigor mais para fazer o que você fazia antes. E a aposentadoria é uma forma de você guardar dinheiro para os anos que você não tem força. Mais algumas questões aqui. Primeiro, os dois extremos. Quem só se preocupa com o dia que vai se aposentar e quem não se preocupa em nada com o dia que vai se aposentar. Muitos adultos, ok? Eu quero conversar esse primeiro extremo. Quem só trabalha pensando um dia tudo isso vai acabar. Não é uma perspectiva sustentável biblicamente. O trabalho, ele tem que trazer para nós algum tipo de serviço ao nosso Deus, e isso é prazeroso. Se você só está pensando em se aposentar, eu não vejo a hora de largar esse negócio horrível que eu faço, e depois eu vou fazer alguma coisa que preste, muda agora. Você vai perder vida. Você imagina a situação, você deu seu vigor, jovem, inteligente, dinâmico. Quando esse vigor acaba, você fala: agora eu vou fazer alguma coisa para o meu Deus. Como assim? Ou então o indivíduo que fala o seguinte: quando eu aposentar, eu vou comprar minha casa na praia. Vou todo dia caminhar de mão dada com a minha esposa. Não é? Sabe essa perspectiva? Vou comprar o sítio que eu sempre quis, fogão a lenha. Eu tenho uma pergunta para te fazer: qual é a diferença de um não cristão que tem o mesmo sonho? Eu não entendi. A gente não é nesse mundo assim a gente tem que dar fruto. A velhice vai ser época de fruto. Isso é um fruto. Se é bom ou ruim, a gente conversa. Essa perspectiva me parece deixar quem Deus é de lado. Eu estou pensando em mim, vou me aposentar, vou ter prazer. Por outro lado, nós temos aqueles que vão, e isso é muito comum em quem está no ministério, por isso mencionei que o Andrés fez uma pergunta alguns anos atrás, que eu não quero nem pensar na aposentadoria, porque eu vivo apertado, tem dinheiro. Gente, não é sábio viver assim também. É possível que chegue um momento que eu não lembre o texto que eu preparei para pregar. Não. Irmãos, vamos abra aí sua Bíblia em... está na sua folha, eu não trouxe a folha, esqueci em casa. Já pensou? Acontece, não dá mais. E aí vai viver o que? Como? É sábio guardar um dinheiro para o fim da vida. É sábio investir, aprender. Tem tanto canal hoje que se aprende.
fim da vida, ele está chegando para a gente que é adulto. E como a gente trabalha e lida com o fruto do trabalho, inclusive são os recursos que nós temos, vai mostrar se a gente tem um jeito sábio ou um jeito não sábio de viver a vida. Há um jeito sábio de viver a vida adulta, e nós temos que aproveitar o tempo e as oportunidades e aprender a vontade de Deus. Eu trouxe bastante coisa para vocês aqui. E as 4 áreas que o texto aplica, sendo que uma delas é forçada, é a vida com Deus, a vida no lar, a saúde e a vida profissional e financeira. Turma, tira um tempo esses dias para conversar sobre esses 4 temas aqui. Avalia como você está. E eu vou propor para você que você faça pelo menos esse passo a passo que vocês vão receber daqui a pouquinho aqui no WhatsApp de vocês, ok? Primeiro, você vai pegar essa apresentação e com o seu cônjuge fazer um diagnóstico. Como você está na sua vida espiritual, na sua vida de casamento, como que está a sua vida de saúde, como que está a sua vida financeira e profissional. São várias conversas, aqui é muito tempo, mas tem algum caminho aí, tem para você, para mim também. Você vai avaliar naquilo que você precisa mudar. Cara, não está bom isso. O que você consegue mudar sozinho. Eu vou me matricular na academia. Você não precisa marcar uma reunião comigo para dizer que você vai fazer academia. Você não precisa. Você vai lá e marca. Certo? Vê onde é melhor para você. Temos irmãos da igreja aqui, tem irmãos fora. Você vai tomar uma decisão. Em alguma dessas que você consegue fazer sozinho, você vai e faz. Naquilo que você precisa de ajuda, Pedro, estou comprando um pecado que eu não consigo largar. Você vai me procurar. Não agora. É de 8 de janeiro para frente, 4 de janeiro para frente. Você vai marcar na minha agenda, você vai pedir para mim no meu calendário, eu vou te mandar um link. Você vai marcar de janeiro em diante. E a gente vai acompanhar juntos, porque eu também tenho coisa que eu preciso mudar. Um monte dessas. Ok? Não, eu estou precisando de um médico. Aí você não marca comigo, você marca com o médico. Ok? Estou precisando de alguém que me ajude na área financeira. Você pode também procurar te indicar um irmão da igreja que te ajuda a fazer as contas. Vai doer, porque os irmãos da igreja que sabem fazer essas coisas, organizar finanças, vai falar, você vai ter que cortar isso. Não, corta isso daí. Meu irmão, não serve para nada. Corta. Não? Enfim. Então, naquilo que você precisa de ajuda, você vai procurar ajuda. E por último, está começando um novo ano, é hora de recomeçar, é hora de mexer. Daqui a 3 anos, a gente reconversa para a igreja toda fitness, não é? Todo mundo com aposentadoria garantida, casamentos bombando, reunião de casais em Monte Verde, não é? E a igreja crescendo espiritualmente. Eu sei que não é assim, tem altos e baixos, mas é o último período que os adultos aqui têm para reavaliar essas questões. Vamos lá. Senhor, o Senhor sabe como em nenhuma dessas áreas ainda eu especificamente tenho tido sucesso, mas Senhor, nos dá uma consciência de que nós vamos trabalhar cada uma dessas áreas da nossa vida. Eu preciso, meus irmãos precisam, e que a gente comece, que 2023 seja um ano de uma mudança paulatina, progressiva, mas uma mudança de mente refletida também no nosso comportamento. Obrigado por tudo, obrigado pelo tempo juntos aqui, em nome de Jesus. Amém.